Então, oi, eu sou a professora Margarida. Eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho da minha vida acadêmica. Desde 1979, tem bastante tempo que eu estou aqui na UNG, eu conheço um bocado da UNG. Eu fui aluna aqui da UNG, eu entrei em 73 como aluna do curso de Ciências Biológicas. Então eu fiz a licenciatura e o bacharelado, entrei em 73, terminei o bacharelado em 76. Eu saí daqui e fui fazer estágios. Eu gostava de diversas disciplinas e aí eu fiquei com muita dúvida em que fazer estágio, como continuar minha carreira. E de repente apareceu uma oportunidade para um concurso público para biólogo na Ilha do Cardoso, oferecida pelo Instituto de Botânica, Secretaria do Meio Ambiente atual. E lá fui eu fazer esse concurso. Obviamente não passei nesse concurso porque eu tinha acabado de fazer a faculdade, eu não tinha base suficiente para entrar num concurso desse de pesquisador científico do Instituto. Todos os concorrentes já tinham mestrado, doutorado e muita experiência na área. Mas eu até que me dei bem nesse concurso. E aí eu fui convidada a fazer estágio no Instituto de Botânica. Então, desde 78, eu fiz um contrato de estágio no Instituto de Botânica e lá fiquei por 20 anos. Aliás, um estagiário vitalício quase. E logo em 79, então eu entrei no Botânico em 78, em 79 eu fui convidada lá no Instituto de Botânico para vir ajudar nas aulas de botânica aqui da UNG, da Universidade de Guarulhos, que antigamente era Farias Brito. Uma professora que me deu aula aqui me reconheceu lá no Instituto e disse que estaria precisando de um auxiliar nas aulas de botânica e me convidou. Então, desta forma, eu entrei aqui em outubro de 79. Eu já comecei a minha vida acadêmica ministrando aulas aqui na UNG. Foi há muito tempo que eu resolvi ser professora. Na verdade, quando eu brincava com minhas bonecas e com os cadernos, quando eu estava no primário, 7 anos, 8 anos, eu já achava muito chique ser professora. Então, eu pegava alguns carretéis de linha da minha mãe, sobras de costura, e colocava nos pés e imitava sapatos altos, porque as minhas professoras daquela época todas andavam de sapatos altos. Eu achava muito chique, então meu sonho era ser professora. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Eu sempre pensei em fazer alguma coisa relacionada aos seres vivos. Eu sempre amei os seres vivos, o meio ambiente, os animais, os vegetais. Eu sempre pensei em alguma coisa relacionada à pesquisa científica. Eu já de pequenininha falava, vou ser cientista. Eu acreditava que o homem pudesse chegar na Lua. Eu sempre acreditei em assuntos futuristas. Então, enquanto a minha professora do primário, do antigo primário, não acreditava, e muita gente naquela época não acreditava nem que o homem fosse até a Lua, eu acreditava até que eu poderia ir à Lua. Então, dá para imaginar por que eu queria ser cientista. E eu acho que eu não escolhi a profissão errada, não, eu estou na profissão certa. Se eu tivesse que fazer biologia, eu faria tudo outra vez.
Eu acho que é um curso que realmente ele se adequa ao meu perfil. Com todo esse tempo de magistério, tem muitas recordações. Eu trabalhei concomitantemente no magistério de ensino fundamental e básico, como professora do Estado, e ao mesmo tempo eu também estava ligada à faculdade. Então eu sempre tive momentos bem interessantes de muitos alunos meus, por exemplo, que fizeram comigo 7ª série, 6ª série e de repente chegam aqui na universidade e é um reencontro assim muito gostoso. Aqui na universidade tem vários professores que foram meus alunos de 5ª série, de 6ª série. E no corpo docente do curso de Ciências Biológicas tem muitos professores, uma quantidade enorme de professores que foram meus alunos aqui. Então eles fizeram uma carreira aqui dentro. Muitos deles foram estagiários aqui do Laboratório de Biociências, fizeram coletas, prepararam aula, trabalharam e ao mesmo tempo fizeram a sua formação, se prepararam para fazer mestrado, fazer doutorado. E é muito agradável ter esses ex-alunos aqui dentro, tanto meus ex-alunos de colégio como meus ex-alunos de faculdade. E às vezes ocorrem coisas engraçadas, coisas interessantes. O professor Silas mesmo foi um técnico de laboratório, estagiário, que por diversas vezes proporcionou situações bastante cômicas. É uma pessoa muito dedicada e ele sempre procura fazer tudo o que é pedido. Quase o impossível, você pede para fazer o impossível, ele corre atrás. E uma vez ele estava, uma das vezes, uma das vezes, foi muito interessante. Nós estávamos no laboratório aqui embaixo, no térreo, e nós queríamos realizar um experimento e ele não tinha prática suficiente de montar o experimento. A bancada estava preparada, tinha que colocar uma torneira, um experimento ligado na torneira, um experimento do aparelho do Pettenkofer. E os alunos todos em volta aguardando o experimento. Eu já estava tensa, porque ele não conseguia montar o experimento direito, porque ele não tinha experiência, ele era novo aqui. E ao mesmo tempo ele também estava tenso em conseguir mostrar que sabia montar. De um dado momento, os alunos já estavam naquela ânsia de esperar o experimento funcionar. O professor Sila abriu a torneira com uma certa força excessiva. Ao invés do aparelho funcionar, a bancada estava podre por baixo, a madeira estava podre, nós não vimos. E aí a água jorrou com uma velocidade incrível, molhou os alunos, porque a torneira foi lançada longe. Então foi um momento bem pitoresco, bem engraçado, que foi difícil de parar de dar risada das peripécias que às vezes o professor Silas, como estagiário, fazia. Então isso não ocorreu uma vez só. Um outro dia bem interessante também foi que o professor Silas, estagiário Silas, foi lá procurar material na Mata Atlântica para a minha aula de briófitas. Ele organizou tudo direitinho no laboratório, material 1, 2, 3, 4. Num dado momento, eu disse para ele, está faltando um material, os antóceros. Então, num dado momento, eu falei, Silas, está faltando apenas um material, estão faltando os antóceros. Cadê os antóceros? Ele falou, professor, eu acho que não tem antóceros. Eu falei, tem certeza? Eu tenho a impressão que eu vi antóceros aí. Aí o Silas ficou desesperado. Ele fazia de tudo para servir, como ele sempre foi e continua sendo. Sempre muito solícito. E aí ele desapareceu um pouquinho e pá. Daí a pouco ele falou assim, professora, tem um material que eu descartei, que eu fiz uma limpeza para colocar no laboratório todos os materiais que você pediu. Eu falei, deixa eu ver, onde você descartou esse material? Aí nós fomos lá no fundo do laboratório, lá estavam os meus antóceros. E aí foi muita risada por parte dos professores que estavam presentes e dos alunos, de ver o desespero dele em servir e fazer direito, com muito empenho, mas de repente ele jogou exatamente o material que a gente queria fora. Então, aqui tem acontecido coisas assim, são muitas coisas, é impossível de lembrar. Às vezes alguém fica preso no laboratório, gritando aqui, alguém tranca alguém, muito dedicado, fica em alguma sala. Isso já aconteceu por diversas vezes. E até eu já acabei ficando presa na sala dos professores também. E de propósito me deixaram lá e eu gritando e na janela, agora você vai ficar aí de castigo. Então, ao longo de 32 anos, acontecem muias coisas bem divertidas. Eu acho que não tem profissão melhor do que ser professor. Não existe monotonia. Por isso que eu acho que eu sirvo para o serviço que eu realizo. Eu detestaria ficar presa no lugar, ver as mesmas caras todas as horas do dia ou da noite. Isso seria horrível.
Eu aqui esqueço os meus problemas. Toda hora chega um aluno diferente com um problema diferente. Cada sala diferente, em cada período diferente, é outro comportamento. Cada turma tem um perfil diferente. E isso é como viver em ambientes diferentes. É viajar sem sair do lugar. Então eu acho que ser professor, com todas as dificuldades que tem passado a educação no Brasil, com todos os problemas que nós passamos, ao longo de uma carreira docente, que eu não estou falando só da universidade, mesmo assim, pode ser que tenha pessoas que não se adequam a esse perfil, mas acho que no meu caso eu não poderia fazer outra coisa. Realmente aqui é o local onde a gente esquece os problemas e as horas de maior relaxamento, de risada, de descontração, elas são muito maiores do que as horas que a gente tem realmente que enfrentar problemas sérios e se aborrecer, e ficar triste, e se indispor com alguém. Eu acho que compensa.